Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Neste momento vamos estudar a lição da Escola Bíblica Dominical. Você que está assistindo esse canal, vamos falar da Palavra de Deus. Você que nunca viu, ouviu, quer aprender alguma coisa da Palavra de Deus, que você possa verdadeiramente estar ligado nesse canal. Lição do ano 2022, né? A autoridade da Bíblia, dia 2 de janeiro de 2022. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante, né, desse trimestre, adulto, né? Trimestre de 2022, que o texto áureo traz como Salmo 119:1, que diz assim: Bem-aventurados que trilham o caminho reto e andam na lei do Senhor. Na verdade prática, a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Então, está falando sobre a palavra de Deus. Aquela é a Bíblia Sagrada, é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Nós temos que ler e praticar. Leitura diária, nós temos aqui, você pode ler com sua família, na sua casa. Está lá em João, melhor, 2 Pedro 1:20, que diz assim: As Sagradas Escrituras têm origem do próprio Deus. Terça-feira se lê Salmo 19, de 1 a 4. A natureza manifesta da grandeza de Deus e ao ser humano. Que de quarta-feira se vai João 20, 30, 31. A Bíblia revela a pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus. Quinta, Hebreus 4:12. Podemos ouvir a voz de Deus por meio da leitura da Bíblia. Sexta-feira, Marcos 3:31. As gerações passam, mas a palavra de Deus permanece inalterada. Sábado, lê em Apocalipse 22:18-19. As Sagradas Escrituras transmitem toda a doutrina da salvação. Então, a leitura bíblica em classe, acompanhe na sua Bíblia lá, Salmo 119, de 1 a 8. Você pode ler, né? Que diz assim: Bem-aventurados que trilham o caminho retos e andam na lei do Senhor, bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e buscam de todo o coração e não praticam a iniquidade, mas andam em seu caminho, em seus caminhos. O 4 diz assim: Tu ordenaste aos seus mandamentos para diligentemente observássemos. O 5 diz: Tomará que os meus caminhos sejam dirigidos, tomara que os meus caminhos sejam dirigidos, de maneira a poder eu observar os teus estatutos. O 6 diz assim: Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os seus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os seus justos juízos. 8 diz assim: Observarei os teus estatutos e não me desampare totalmente. Vamos à introdução. Ler e compreender a Bíblia é um desafio. Você tem que ler e compreender. Neste trimestre vamos enfrentá-lo. O pastor Douglas Batista, líder da Assembleia de Deus, Missão, é presidente do Conselho de Educação e Cultura, CGADB, é o comentarista deste trimestre. Ele nos ajudará a reconhecer a supremacia da Bíblia na fé cristã, sua autoridade, inspiração, a inerência e aplicá-la à vida cristã. Apresentação da lição.
uma apresentação da lição. Vamos ver aqui. Vamos aqui à autoridade da Bíblia. Vamos ler a introdução. A autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor, Deus, autor. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus, escrita. Assim sendo, a autoridade dela depende total exclusivamente do Altíssimo e não dos homens. Desse modo, além da Bíblia, a Igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Nesta lição veremos a origem da Bíblia, sua autenticidade e mensagem revelada na palavra de Deus. A Bíblia aberta é Deus falando conosco. A Bíblia aberta tem poder. É a palavra do Senhor. Então nós temos que verdadeiramente ler e compreender e segui-la. A origem da Bíblia é a revelação divina. Primeiro tópico. A origem da Bíblia. Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus. Está lá em 2 Pedro, de 1 a 20 e 21. Paulo corrobora que a mensagem bíblica veio do alto, segundo Timóteo 3,16. E também os apóstolos ensinam que a Bíblia foi escrita por homens, porém sobre a inspiração e a supervisão divina. Então, o homem foi usado pelo Espírito Santo para escrever a palavra de Deus. Então, 1 Coríntios 2, 13, 14 e Apocalipse 1, 1. Portanto, as Escrituras são revelação de Deus. Portanto, as Escrituras são revelação que Deus fez de si mesmo. Dessa maneira, por ter sua origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade e por isso constitui-se em única regra infalível da fé e prática para a vida e o caráter do cristão. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação divinamente escrita, dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Então, como eu falei, o homem foi usado pelo Espírito Santo para escrever a palavra de Deus. Foi inspirada e supervisionada por Deus. Revelação geral. Chama-se revelação geral aquela em que Deus se fez conhecer em toda a parte por meio da história, do universo e da natureza humana. Na história, Deus se revela pela sua soberania. Ele controla o curso dos acontecimentos e remove e estabelece governos e nada acontece fora da sua vontade. Está lá em Daniel 22, 21 e 4, 25 e Romano 11, 22. Entendeu? Então, por isso que nós temos que orar pelas autoridades, pelos governos, que tudo é estabelecido por Deus. A autoridade é constituída por Deus. B. No universo, Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas, no céu e na terra, o mar e tudo quanto há neles. Lá em Salmo 19, 1, 4 e Atos 14, 15 e 17 e Romanos 1, 18 e 21. C. O ser humano criado à imagem e semelhança divina. Então nós somos criados à imagem e semelhança divina. Por isso que nós temos que nos dar valor, porque nós somos muito especial para Deus. Lá em Gênesis 1, 26 e 27. A natureza moral.
da humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus. Está em Romanos 2, 11, 15, Efésios 4, 24 e Colossenses 3, 10. A revelação especial. Se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, então se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, né? Então, muitos conhecem, né? Mas não dão valor, não valorizam, né, o que Deus fez por nós. Está lá em Romanos 1, 18 e 21. A revelação especial refere à redenção para os perdidos pecadores. Então, a revelação especial oferece redenção para os perdidos pecadores, entendeu? Jesus, ele morreu numa cruz para salvar os pecadores, para resgatar do pecado. Está lá em Colossenses 1, 19 e 14. Ela é o cumprimento da revelação de Deus, que Deus fez de si mesmo na história, no universo e na humanidade. Então, Romanos 10, 11, 17 e Hebreus 1, 1, 3. Reconhecemos a revelação especial tanto no Verbo vivo, que é Jesus Cristo, né, quanto nas Escrituras Sagradas. O Verbo vivo, né, é Jesus Cristo. E a Escritura Sagrada é a Bíblia, né, que o manual, né, que nos conduz ao céu. João 1, 5, do 1 e 5, 39. E por meio da revelação contida nas Escritura que conhecemos a pessoa de Cristo. Este é os sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Está lá em João, capítulo 20 e 31. No capítulo do primeiro tópico, diz assim: a Bíblia tem origem em Deus. Este se revela na história, no universo e na humanidade, e todo especial por meio de Cristo nas Escrituras. Então, queridos, a Bíblia tem origem em Deus, né? Então, nós temos que ter muita reverência à palavra de Deus, né? Muitas pessoas não valorizam, né, a Bíblia, deixam a Bíblia jogada, mas a Bíblia é a palavra do Senhor. Valoriza-se. Vamos aqui no segundo tópico, a evidência da autenticidade da Bíblia. A evidência internas. A palavra autenticidade tem origem no grego authentic, como o significado daquilo que é verdadeiro. Quando aplicamos a Escritura, o termo indica a autoridade da Bíblia. Nesse sentido, a Bíblia autentica a si mesma. Está lá em 1 Timóteo 3,16. Dentre as evidências internas, destaca-se a unidade, consistência. No período aproximado de 1600 anos, a Bíblia foi escrita em dois idiomas principais e um dialeto por cerca de 40 pessoas de diferentes classes sociais, em lugares e circunstâncias distintas que abordaram centenas de temas. Apesar de todas essas implicações, o conteúdo bíblico é consistente e os seus escritos se harmonizam, formando em todo sem qualquer contradição. Está lá em Salmo 18, 30 e 33, 4. B. A ação do Espírito Santo por meio da leitura bíblica. É possível ouvir a voz de Deus agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Está lá em Hebreus 4:12. Como os discípulos no caminho de Emaús, aquele que aceitaram a mensagem da palavra, experimenta a chama do Espírito arder no coração e passa a compreender o plano da salvação.
o Espírito Santo, né, toca no coração daquelas pessoas e eles se dobraram. Lucas 24, 31, 32. Letra C. A profecia de eventos futuros. A exatidão do cumprimento das profecias comprova a veracidade das escrituras. As suas profecias foram anunciadas muitos séculos antes dos eventos. E aconteceram com clareza e decisão. Entre tantos eventos, citamos o nascimento virginal de Cristo. Está lá em Isaías 7,14, Mateus 1,23. Sua parte na cruz, Salmo 22,16, João 19,36. O local da sua sepultura, Isaías 53, 9 e Mateus 27, 57 a 60. Sua ressurreição, Salmo 16, 10 e Mateus 28, 6. Segundo subtópico, evidências externas. Compreende-se como evidência externa aquela em que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes históricas. Por vezes, essas comprovações se identificam e se fundem aos conceitos de inerância, isto é, que a Bíblia não contém erros. Nessa direção, tanto o registro histórico nas nações e a descoberta arqueológica, os pressupostos da ciência apontam para a autoridade da palavra de Deus e a despeito de ser contestada por ateus e incrédulos, a Bíblia permanece como o livro mais traduzido e lido de toda a história. Então a Bíblia, como está lá em Marcos 13, 31, ela é o livro que é mais lido, né, toda a história, o livro que mais é procurado. Sinopse do segundo tópico. A Bíblia Sagrada autentica a si mesma, tendo sua veracidade confirmada por fontes e registros históricos. Vamos lá para o terceiro tópico e último. A mensagem da Bíblia. A supremacia da Bíblia. A expressão latina sola scriptura confirma que somente a Bíblia é a regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia fornece o conhecimento essencial, indispensável à nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. Assim sendo, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária para a nossa salvação. O nosso crescimento espiritual, nossa salvação e o nosso crescimento espiritual significa que todas as doutrinas necessárias para a salvação já nos foram transmitidas pela Escritura e que nenhuma tradição humana pode crescer ou retirar coisa alguma. Está lá em Apocalipse 22, 18, 19, que pode tirar nem um tio da palavra de Deus, não pode acrescentar e nem tirar. Assim, retifica-se que a Bíblia é a fonte final de autoridade. Segundo o subtópico, diz assim, o poder da palavra de Deus. O seu poder assemelha ao fogo e consome e purifica bem como em um martelo que despedaça a pedra. Lá em Jeremias 23, 29. Ela entra, vai desmiuçando, vai entrando, vai, né, despedaçando a penha, né? Então a palavra de Deus, ela purifica, né? Ela salva, ela purifica, ela entra na mente da pessoa, entrando da pessoa. As qualidades de fogo e martelo indicam que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. Está lá em Isaías 5, 55, 11. Então, Deus tem um plano na nossa vida, tudo vai se cumprir. Tá? Jeremias 5, 14. O seu poder também é capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento divino. 2 Coríntios 10, 4, 5. Então, ela é a oposição, né? Quando o inimigo vem contra, ela é a oposição, porque faz a oposição do conhecimento divino. O seu poder
também é capaz de derrubar fortalezas. O poder que a palavra de Deus tem, né? A palavra de Deus tem poder tal qual uma espada para penetrar nos mais íntimos do ser humano e julgar os pensamentos e intenções do coração. Entendeu? A palavra de Deus é muito poderosa. Por isso que muitas pessoas são libertas pelo poder de Deus. Está lá em Hebreus 4:12. Quando tentado no deserto, o próprio Cristo derrotou Satanás usando o poder da palavra. Ele venceu as sugestões do diabo ao fazer citações da Escritura. Está em Mateus 4, 7 e 10. Terceiro, subtópico, ao propósito da Bíblia. Nossa declaração de fé ensina que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa, amorosa de Deus, cujo alvo principal é pela persuasão do Espírito Santo, levado à redenção em Jesus Cristo. Lá em João capítulo 16, 8. 1 João 1:4. Nela também se encontram a revelação do código morais para a sociedade. Retifica-se que a moral bíblica não se relativiza, pois seus valores são são absolutas. Apocalipse 22, 1 e 19. Nessa compreensão, a Bíblia é a revelação de Deus em sua vontade. À humanidade. Dessa forma, o compromisso é inegociável da Igreja deve ser fidelidade, propagação da mensagem bíblica para a salvação e libertação dos pecadores. Lá em 1 Timóteo 1,15. O sinopse do último tópico, né? A palavra de Deus é poderosa, autoridade infalível em matéria de fé e prática, cujo alvo principal é levar a redenção em Jesus Cristo. Entendeu? Então vamos aqui para a conclusão. As Escrituras são de origem divina. Deus se deu a conhecer por meio da história, do universo, da humanidade, de Cristo e da Escritura. A autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências internas e externas. A palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. O teólogo Antônio Gilberto escreveu que o autor da Bíblia é Deus. Seu real intérprete é o Espírito Santo. E seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. Ok, pessoal? Então, que Deus venha abençoar a sua vida, né? Que você possa se inscrever no canal e orar pelo irmão Alderino, que eu tenho muita vontade de ensinar a palavra de Deus. Eu tenho muita vontade, então eu vou começar por aqui, vou lendo, explicando algumas coisas, e eu tenho um sonho que daqui a um tempo, eu me esforçando, lendo a palavra, estudando, eu vou chegar lá para oferecer a melhor conhecimento e aprendizado para você. Meus amigos, Deus abençoe, que você possa compartilhar, que você possa se inscrever no canal, que você possa dar seu like, tocar no sininho para receber a notificação. Eu pretendo continuar dando essa lição maravilhosa. O nosso tema aqui no próximo domingo vai ser a segunda lição, que é a inspiração divina da Bíblia. Então, eu quero passar para você todo esse assunto da supremacia da Escritura, a inspiração inerente, infalível da palavra de Deus, que cita mestre, ok? Deus venha abençoar, um abraço, ore, irmão, por mim, para que eu possa ser um canal de bênção. Eu não quero,
quero fazer o melhor para Deus. Então vou estudar, vou orar, vou ler mais a Bíblia, né? Eu sei que tem gente aí que são muito sábio, né? Mas quando a gente quer, a gente corre atrás e consegue. Eu quero, né, dar o melhor para você, tá bom, meu querido? Deus abençoe. Um abraço do seu irmão Alderino.